Seja muito bem-vinda ao Obrigada, Enfermais. obrigada. É um prazer poder estar aqui. Muito bom te ter aqui com a gente, né? Pessoal, eu não posso deixar de falar que a Keila é minha conterrânea de Terra de Areia. A gente saiu da mesma É cidadezinha do interior do Rio verdade. Grande do Sul, né? É muito legal isso. Então, lindona, muito prazer te ter aqui, te receber. A gente está fazendo uma série de lives falando sobre o trabalho do Uhum, profissional enfermeiro no exterior, né? E uhum. aí, assim, eu tenho te acompanhado, gostaria também que tu falasse aí pro pessoal sobre todo o teu trabalho, né? Desde que tu chegaste lá. Então, Tá. é contigo. Eu quero saber de tudo um pouco. E o pessoal também está curioso, né? Vou deixar aberto aqui, pessoal, para quem for querendo fazer perguntas para Keila e interagir com a gente na live, né? É bem bacana também. Então, a gente queria que tu te Então, tá bom. apresentasse primeiro aí, Primeiramente, muito né? obrigada pelo convite. É uma honra, né, estar aqui fazendo parte dessa live. Tenho certeza que é uma live que acrescenta muito na vida, né, dos profissionais que acompanham, que estão acompanhando o trabalho de vocês. Então, é uma honra para mim poder estar aqui. E vamos lá, então, né? Meu nome é Keila Viegas, para quem não me conhece, né? Eu sou gaúcha, né? Nasci lá numa cidade do Rio Grande, a cidade é Rio Grande, mas com 6 anos de idade a gente foi, meus pais foram morar em Terra de Areia, fiquei lá até os 20 anos de idade. Então, me considero mais de Terra de Areia do que Rio Grande, mas eu só nasci. Então, depois me formei em Santa Catarina, né? Na cidade de Criciúma, me graduei aí, em enfermagem aí. E aí depois, quando fazia mais ou menos alguns meses que eu tinha me formado, praticamente um ano, aí nós decidimos nos mudar aqui para os Estados Unidos, veio eu e meu esposo para cá, já fazem 7 anos que a gente está aqui. Passa rápido, muito Nossa! rápido. E o plano, assim, eu sempre quis ter a experiência de morar em outro país. Então, assim, nos 2 últimos anos da faculdade, nós começamos a planejar a nossa ida para Portugal. Então, assim, a gente pesquisava tudo, estação de metrô, onde é a cidade que a gente ia morar, toda aquela coisa era lá. E o meu sonho era morar na Europa. Sempre digo, a minha alma é europeia, porque eu tinha que estar lá, não tinha que... E aí, um dia, o meu esposo, né, decidiu, né, jogava futebol com os amigos e ele chegou em casa e amor, por que a gente não vai para os Estados Unidos? Esse abençoado, o que nós vamos fazer nos Estados Unidos? Se vamos lá, porque daí lá a gente consegue ganhar dinheiro, mais dinheiro, a gente consegue ter um dinheiro a mais para ir para a Europa. A gente veio. A intenção era ficar aqui 6 meses. Aí já faz 7 anos que a gente tá aqui. Eu disse, né? Então é sobre isso. Mas é que aos poucos, né? Que a gente tem um plano, mas Deus tem outros planos pra gente. A gente vai indo, vai vendo conforme a proporção das coisas vai se tornando. Então a gente vai tendo novos sonhos, novos, né, objetivos, novos. E aí vai mudando um pouquinho daquilo que a gente Mas então já era um planejamento teu desde aí meados de da para graduação, essa fora. ideia de ir para Eu fora. lembro que Vocês na já tinham graduação eu isso tive uma em mente. professora que falou muito essa questão do enfermeiro que sai para fora e tal. E aí eu lembro, gente, é isso que eu quero. Acho que Que eu tava legal. na quinta, sexta fase. Eu disse, gente, é isso que eu quero para a Europa, eu quero, né? E aí depois eu lembro que também na graduação teve uma enfermeira que foi dar uma palestra e ela era enfermeira no Canadá. E eu disse, gente, é isso, eu quero ir para fora. E desde então Eu então, e assim, não é quero nada isso. relacionado assim com o nosso país, não, nada disso, né? Muitas vezes também tem essa questão que as pessoas, parece que não valoriza o próprio país. Não, não é nessa questão. Acho que a gente tem diferentes momentos na nossa vida, né? E eu sempre tive essa vontade, não sei o porquê, mas assim, se eu ficasse, acredito, no meu país também estaria realizada, mas como eu sempre tive essa vontade, decidi sair. Muito legal. Então foi mais ou menos nessa linha que Foi tu foste por parar nos aí, Estados foi Unidos. nessa linha que tá. Keila, uma das dúvidas que a gente sempre tem, Aham. assim, né, de quem já tem a experiência de estar aí há um tempo, é que principais dificuldades tu enfrentou quando Tá, chegou nos certo. Estados A Unidos, assim? principal é em relação à cultura, né? É muito diferente da nossa, tipo, muito. Uhum. Em todos os aspectos, já começa a primeira pela língua, né? A gente tem uma barreira muito grande com a língua. Eu cheguei aqui sem falar nada de inglês, tipo, nada mesmo. Então a gente sai do Brasil achando que só o inglês que a gente tem, né, no ensino médio e mal, porque não por culpa dos professores do ensino médio, mas culpa da gente, né? Que a gente acha que a gente aprende inglês no ensino médio, a gente nunca vai usar, então a gente não se dedica a isso. Então, chegar aqui foi algo assim Uhum. desafiador.
é a língua e a cultura, assim, né? E a gente até estava conversando, né, que tu veio passear aqui e algo assim que é uma barreira Isso. foi a comida, né? E para mim também. E para mim também, a comida é algo assim, ó, quem Muito! me conhece sabe o quanto eu gosto de comer. E assim, a comida aqui, assim, tem comida boa, mas nada se compara à nossa comida. E assim, tem estados aqui que tu encontra mais diversidade em relação à cultura brasileira, assim, mais restaurantes brasileiros que tu te sente mais em casa. A Flórida, por exemplo, é um estado que é um bom exemplo disso, né? Então, na Flórida, assim, o que tu quiser de comida, por exemplo, brasileiro, tu vai encontrar lá. Né? Aqui no estado onde eu moro, tem 2 padarias Legal. brasileiras, entendeu? Então, tipo assim, Nossa, qual é eu a tô na cidade cidade que de tu tá Rockville, agora, que fica no Kenia? estado do Maryland, que fica a uns 40 minutos de Washington, D.C., ali da Casa Branca, do distrito, né? Então, essa região é Uhum. muito mais americanizada, então, assim, é uma região que não tem muita coisa brasileira. Assim, tem algumas, mas não assim, tipo, de tu falar escolher, sabe? Por exemplo, assim, quando dá vontade de comer um X, Sim, tu tá no dá miolo vontade americano. de comer um X, não tem, entendeu? Eu disse, agora, quando for pro Brasil, Jesus, eu tenho que ir com uns 20 quilos a menos, porque eu tenho certeza que eu vou voltar com uns 40 a mais, só de comer coisa aí. Sim, sim. Tu sabe que eu senti essa falta, foi ali pelo quinto, sexto dia, assim, a Lolo pediu pra mim, não tem, É, assim, uma é muito carninha com fast food. A gente arroz? acha que é só coisa de filme, mas não. E também isso tem É, muito a ver com a vida aqui, que é muito corrida. Então, depois que a gente começa também a viver a rotina daqui, a gente vê que realmente ir ali comprar o fast food é muito mais fácil, é necessário do que tu, necessário. sabe? Tu não tem tempo para parar, para comer. É diferente. Então, essa, assim, a cultura é a principal barreira, assim, que eu encontrei em relação à língua. E também a gente sempre diz assim, que eles são frios, assim. Mas é que eles são frios, é cultura diferente. Mas a gente que é brasileiro, a gente chega, a gente conversa, a gente abraça, né? Então, assim, a gente chega no local, a gente conversa ali por meia hora com a pessoa, a gente já é amigo, entendeu? Já sai dali, não, já vamos trocar telefone, aquela... Vai quebrar. Minha Vai filha, com o americano, eu quebrando, acho né? que tu pode ter uns 3 encontros diferentes, assim, tipo, com amigos, para te começar a sentir que tu tá começando a fazer parte, assim. É muito diferente, mas cultura diferente, né? Então, essa foi a principal, assim, questão de Vai, a comida, essa questão né? de. Eles são muito receptivos, sempre são muito receptivos, mas existe essa, sabe, essa. Tu sente uma barreirinha. E a questão da língua, né? A língua é primordial. Foi a barreira mais difícil para mim aqui, foi a língua. E aí, vocês adotaram algum curso, Então, começaram a fazer o assim? eu Ou já foi meio falava que no inglês, dia? mas eu fui mais no dia a dia, no início foi mais dia a dia, e só que também o problema de muito brasileiro é ficar muito acomodado aqui, né? Então, assim, porque por mais que não tenha, por Uhum. exemplo, a quantidade de restaurante brasileira, aquilo que eu falei aqui, nesse estado, mas tem muito brasileiro. Então, assim, acaba indo só em igreja brasileira, o convívio de amigos só brasileiro, festinha só de brasileiro. Então, tu acaba meio que se acostumando a viver nesse ambiente, tu não tem nada que te force a aprender a língua. Então, se tu não cuidar, fica aqui 15, 20 anos e não Ah, consegue aprender entendi. inglês. E o inglês a gente acha, mas vou morar lá, o inglês vai vir. Não, se tu não decidir aprender inglês, tu vai ficar aqui 20 anos e não vai aprender. Então, tu tem que decidir aprender mesmo. E aí, o Sim, Peter já falava um pouquinho e eu tava sim. entrando nessa onda aí de ficar acomodada e tal, até que aconteceu uma situação e aí eu precisei do inglês e eu não soube me defender. E aí aquele dia eu falei assim, ó, eu não quero mais viver isso, eu quero pelo menos saber me defender, né? E aí eu comecei a buscar o inglês, aí tive uma professora particular, foi onde eu comecei a desenvolver o inglês aqui daí. Não adianta que uma hora a coisa chega e tu Obrigada. é Uma obrigada hora é eu a cheguei ali, luta. ó, não dá mais. Tem uma perguntinha da Fran aqui que eu achei bem legal, como a gente falou que tu já tinha planejamento durante a graduação, ela pergunta se tu não tinha experiência então de trabalho Uhum. ainda quando tu Eu foi para tinha, os mas Estados era bem Unidos. pouca. Era uma experiência de meses, assim, não era uma Ah, experiência de, sei lá, 10, 15, 5 anos. Não tinha essa experiência toda. E então eu vim para cá sem experiência, praticamente sem experiência profissional mesmo. A questão é que aqui, para trabalhar como enfermeiro, depois que faz toda a parte de validação, a experiência não é algo que conta. Então, eles não vão te deixar de contratar por você não ter experiência na área. legal. Então, assim, você tendo a licença, né, você tendo passado em todos os processos de validação, você pode ter a recém-se-formado na faculdade. Você consegue a mesma vaga de emprego de alguém que tem experiência. Então, isso é uma coisa que eles não. E como é De que funcionam validação. esses processos, É Keila? É muita um coisa? processo assim que deixa a gente. Isso.
Se você já tem pouco cabelo, você Sem perde o resto dos cabelos. cabelo. Mas assim, é um processo chatinho, demorado, mas se é o seu sonho, é um processo. Ah, aquele é fácil? Não, não é fácil, mas a maioria consegue. Então, se todo mundo, a maioria consegue, você também, se é o que você quer, você vai conseguir. É um processo, basicamente, ele tem algumas etapas. A primeira é a comprovação de documentação, né? Então, assim, tem 5 principais empresas aqui nos Estados Unidos que são responsáveis por fazer a validação do diploma aqui no país. Só que 2 principais fazem a validação de diploma do enfermeiro, porque elas fazem validação de todas as profissões, de arquiteto, de engenharia, incluindo o enfermeiro. Então, o que Bem vai, forte. basicamente, a primeira etapa você vai se inscrever nessa empresa, né? E aí essa empresa vai enviar alguns formulários, e aí esses formulários devem ser respondidos pelo Corém e pela universidade. E aí tem uma pilha de documento, né? Que daí deve ser comprovado o diploma, o histórico escolar, as cartas do Corém que eles pedem. Então tem uma lista de documentos que devem ser todos em português e traduzidos para inglês, né? Com o tradutor juramentado. E aí a universidade e o Corém vão enviar esses documentos para a empresa daqui. Aí eles vão analisar todos esses documentos, a quantidade de horas que você fez, e vão analisar e vão ver se realmente você está apto para ser enfermeira aqui no país ou se você precisaria estudar um tempo a mais. Normalmente, 99% dos enfermeiros que estudam no Brasil, com a carga horária que a gente faz, a gente não precisa estudar mais tempo aqui. Então, eles olham a carga horária que a gente tem no Brasil e a carga horária seria compatível. Seria compatível. Isso é muito Isso, interessante assim, tu trazer aqui. 99% dos enfermeiros que se formam, se graduam no Brasil, a carga horária é compatível. Na verdade, nossa é quase o dobro do que eles exigem aqui. Então, dificilmente o enfermeiro do Brasil vai precisar estudar mais tempo aqui. Então, depois que ele faz essa parte da validação, a validação tá ok, ó, você já é enfermeiro dos Estados Unidos, é só trabalhar? Não. Você precisa passar por uma prova que se chama NCLEX, que é uma prova semelhante à prova da OAB, que a gente tem para advogado aí no Brasil. Aqui a gente tem para o enfermeiro. Tanto Ixi. enfermeiro internacional, que está validando diploma, quanto enfermeiro que se forma aqui. É a mesma prova para todo mundo. Ah, que É uma legal. rotina. É uma Aqui, rotina Canadá deles, e então. Austrália são os 3 países que exigem essa prova para você ter a licença do enfermeiro. Então, é uma prova complexa que tem. O mínimo é 75 questões, mas é como se fosse uma prova de concurso mesmo, bem específica da área. E até agora, 1º de abril, a partir de 1º de abril, essa prova vai passar por uma mudança, porque até então eram perguntas mais objetivas com respostas bem objetivas. E até uma coisa que eu sempre falo, Uhum. assim, sabe? Que muitas vezes o enfermeiro que está no Brasil, ele acha que ele não é o suficiente, ele não é o bom o suficiente comparado com o profissional aqui dos Estados Unidos, né? E a gente tem essa... E eu sempre digo assim, que os Estados Unidos têm um marketing muito bom, porque a gente olha, a gente acha que eles são perfeitos em tudo, né? E que são os melhores em tudo, né? Então a Aham, gente... bem, E bem gera aquele assim. sentimento de medo, assim, meu Deus, mas eu vou ser enfermeira no Brasil, nos Estados Unidos, mas acho que eu não vou ser assim tão boa. Acho que eu não sei tudo, né? E depois que a gente não vou dar conta, e Vou dar depois que a gente vem pra conta. cá e começa a ver as coisas daqui, a gente pensa, gente, eu não vou ser só enfermeira, vou abalar a estrutura daquele hospital, porque realmente o enfermeiro brasileiro, enfermeira. Você, E o enfermeiro enfermeira. brasileiro, ele tem assim um nível de conhecimento muito, muito bom comparado com o enfermeiro daqui, sabe? Então, assim, ó, Legal. nenhum enfermeiro brasileiro que vem atuar aqui fica para trás, sabe? Que tipo assim, enfermeiro, não, até o enfermeiro brasileiro, ele é Muito muito legal. bem visto aqui. Os hospitais, as instituições, no momento que tu disputar enfermeiro brasileiro, eles te querem aqui. Diferente, por exemplo, tem muito também enfermeiro de outros países. A Índia também, enfermeiros que vêm da Índia são muito bem reconhecidos aqui. Já tem outros países que já não são tantos. Então, Que tipo assim, legal. eu vou enfermeiro de lá, eles já olham meio com um olhar assim, mas o enfermeiro brasileiro é muito bem visto aqui. É. Isso é muito importante para a gente falar aqui, né? Dentro do propósito do Enfermais, que é isso, outros enfermeiros, conhecer outras oportunidades, Sim, criar essa rede de enfermeiros cada vez mais é valorizados. demais, Muito assim, legal o que tu é está incrível. trazendo. E eu sempre digo assim, o nosso nível de conhecimento, porque a gente começa. é, a questão, um exemplo simples, a questão de prática, né? A gente tem prática desde o primeiro semestre, né? Então a gente pensa assim, ó, ficou estudando 5 anos, qual é o nosso primeiro pensamento? A gente está se formando, meu Deus, acho que eu não sei nada, né? E agora? E a gente E tem agora? prática desde o primeiro semestre. E eu estava conversando com uma enfermeira aqui dos Estados Unidos, e ela me explicou que o enfermeiro daqui ele começa a ter prática
no último semestre. Aí, gente, abençoado, como é que tu consegue aprender alguma coisa tendo prática só no último semestre? Aí eu Sim. entendi, porque eu trabalho com uma agência de home care, meu paciente, né, vivia sendo internado, então eu acabava vendo a rotina hospitalar daqui, aí eu pensava, tá explicado, então, tá explicado porque muita coisa. E um exemplo simples, só para vocês terem uma noção do que eu tô falando, um dia eu tava no hospital com esse meu paciente, e aí chegou uma enfermeira e ela começou a explicar para a enfermeira que iria pegar ali o setor, a questão de manusear a medicação no paciente, medicação intravenosa. Então, ela estava literalmente explicando como é que você ia conectar o equipo na bolsinha da medicação e conectar no acesso do paciente. Eu disse, não, a enfermeira de certeza está na primeira fase de enfermagem, né? Eu jurei, senão é óbvio. Vamos, Ela vá tá fazer chegando no estágio hospital na hoje. área de medicação, de certeza, né? Que eu lembro até hoje dos estágios de medicação, que a gente também era assim, mas a gente estava em estágio, né? E Tava aí eu pensei, começando. será? Não é possível que essa guria já é formada. Não, não quero acreditar nisso. Aí eu perguntei pra senhorinha, né, que era esposa do meu paciente, só será que essa enfermeira já é formada? Assim, quem eu vou perguntar, diz ela. Ela chegou assim pra menina, então, você tá vindo por qual universidade? Daí a menina veio assim, como assim? Ah, você é estudante? Não, não, eu sou enfermeira, fui contratada essa semana. Então, assim, para ter uma Ai, noção, olha sabe? só. Então, por isso que o enfermeiro é muito bem valorizado, muito bem visto aqui. Porque na hora que eles contratam, minha filha, o que a gente sabe fazer, eles ficam assim, ó. Só que pra gente é uma coisa normal, né? Porque a gente já aprendeu desse jeito, né? E voltando a falar da prova da NCLEX, que a gente tava lá na NCLEX, né? TDAH, tá? Normal, A é gente isso vai aí. mudar o Uniclex exatamente por isso, porque a gente estava vendo, assim, eu percebo muito que o enfermeiro daqui é muito mecânico, sabe? Não sabe resolver problema. Ele chega assim, ó, o paciente chegou com cefaleia, é isso que vai ser tratado e acabou. Entendeu? Então, assim, a prova do Uniclex agora, a partir do dia... Não vai. Além Então, a não prova do vai. Não vai Uniclex pro agora, a partir do dia além. 1º de abril, ela vai mudar exatamente por isso. Ela vai vir com questões de estudos de caso. Então, tem muito enfermeiro americano, meu Deus, que tá surtando. A gente olha, gente, é assim que a gente aprende na universidade, né? Aí no Brasil a gente já aprende a estudar dessa forma, já aprende É. estudo de caso. Então, assim, já conversei com enfermeiras que já fizeram essa prova do NCLEX e como que tá essa nova versão. E, Keila, não é nada além do que a gente já sabe, nada do que além da gente já aprendeu, que a gente já aprendeu dessa forma. Daí eu lembro até hoje, né? As questões que tinha em provas que já era sempre, o fulano chega, a idade tal, chegou no pronto atendimento, para o estudo de caso, né? Muito Então, relacionado ao assim, estudo de eu acredito que caso. isso vai ser muito bom aqui para o enfermeiro americano, para eles começar também a enxergar, sabe, com outro olhar o paciente, porque para eles realmente entenderem um estudo de caso, porque eles estavam muito focados só numa coisa só, né? Então, basicamente, para ser enfermeiro aqui é isso. Vai primeiro passar pela validação, depois tem que fazer a prova do CAIS. Aí depois tem a questão de migratória, né? Que tem um visto especial para o enfermeiro, enfim, que né, tem que vir para cá com visto, aquela coisa toda, para poder ficar Para aqui. poder Uhum. ficar mesmo, né? Para residir. Teu primeiro trabalho aí, que linha foi home care. Não, É meu isso que primeiro tu trabalho chegou aqui, eu fazendo, limpei casa. Eu limpei não? casa uma hora. Foi o Olha, seguinte, eu vamos cheguei lá. aqui, eu ainda não tinha feito essa questão de validação de diploma, não falava inglês e precisava trabalhar. Aí tem vários serviços aqui que dá para fazer, só que o que mais assim vem rápido e vai te dar um retorno rápido é limpeza de casa. No início, a primeira semana é maravilha, né? Porque começa a ganhar muitos dólares. Eu acho que tá rico, né? E eu disse, não, o que é limpar uma casa? Gente, nada a ver. O que é limpar uma casa? Tô ganhando em dólares, é sobre isso, tá tudo bem. Chegou na segunda semana, eu já comecei a chorar, né? Porque eu limpava, cada vaso que eu limpava, chorava assim, ó, porque eu não queria isso, não sei o quê. Só que também tem aquela coisa do processo, né? Que a gente não entende, a gente não, Da né? E transição, e a gente transição. acha que talvez, né, vir pra cá já vai ser mil maravilhas, já vai começar a trabalhar na sua profissão no outro dia. Então, assim, muita gente, assim, que eu conheço, que a gente sabe que tem que deixar essa profissão por um lado, né, por um tempinho só, mas é dolorido, porque se a gente sempre quis ser essa profissão, né, e aí ter que deixar isso por um lado, e então foi um pouquinho dolorido, mas eu fiquei fazendo esse tipo de trabalho durante 3 anos, e aí depois, e foi bastante tempo, e eu não tinha o inglês. Bastante. E eu também me acomodava muito naquela questão. Eu acho que eu não vou ter oportunidade tanto agora, só quando eu realmente validar meu diploma. E para validar o diploma precisava de inglês. Então é uma questão, né? Muitas coisas.
E aí foi onde, depois que eu comecei a aprender o inglês, me senti mais confiante. Aí eu fiz uma entrevista para uma agência de home care. Aí foi onde eu passei na entrevista, aí comecei a trabalhar. Aí fazia 4 anos, aí já fazia 4 anos que eu trabalho para agência de home care. Aí começou a melhorar. Aí foi bom, que daí agora foi onde eu me senti segura para fazer a validação. Mas assim, hoje em dia a validação ela é toda feita aí no Brasil, né? Antes não era, na época que eu vim para cá, tu fazia só até a primeira etapa no Ai, Brasil que e depois tu tinha que vir para interessante. cá, ou seja, tu tinha que tentar um visto aí no Brasil, tinha que vir para cá, fazer a prova aqui nos Estados Uhum. Unidos, então era bem mais, era diferente. E eu tava conversando ainda ontem com uma enfermeira assim, cara, se 7 anos atrás tivesse a quantidade de informação que tem hoje sobre essa questão de validação, porque essa enfermeira que eu tava conversando ontem, ela também, ela faz pouco tempo que ela fez esse processo dela de validação aqui. Ela disse assim, Keila, ela faz 6 anos que tá aqui, e faz um ano que ela é enfermeira só. E eu disse assim, tá, mas por que tu Uhum. acha que demorou tanto assim? Keila, a gente não tinha informação, sabe? Tu pesquisava no Google, não tinha o que dizer só, tu vai fazer esse passo. Não era Não era, tu ligava palpável para os essas lugares aqui, etapas, assim. pros board de nurse aqui, eles só diziam assim, ó, entra no site que lá vai ter tudo. Aí tu olhava o site todo em inglês, tu não entendia nada, botava para traduzir, continuava sem entender nada, entendeu? Então, tipo Agora. assim, não tinha informação. E hoje, meu filho, se tu botar aí no Instagram, validação, enfermeiro dos Estados Unidos, seja lá o que for, aparece 10 mil contas no Instagram, todo mundo trazendo muita informação. Então, assim, coisa que há 7 anos atrás, e nem é tanto tempo assim, mas não tinha nada. Era tipo assim, tudo que também não sabia por onde começar, sabe? Então, isso a gente vê uma diferença muito, assim, Exato. de quando eu cheguei aqui pro dia de hoje. Hoje em dia, e essa questão, que já dá pra fazer a avaliação toda aí no Brasil, tu já vem pra cá já com um documento. Pois é. Então agora o procedimento é todo por aqui. Tu Tudo, consegue fazer, tudo. A inclusive, a prova da prova NCLEX é essa? feita em São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano. Mas é feito toda aí. Depois que você faz Bacana. toda a prova aí, qual é o lado bom de você, enfermeiro, fazer todo o processo no Brasil? Porque tem gente que diz, acho que eu vou para os Estados Unidos, que eu já vou aprender a língua, já vou fazer isso, já vou fazer aquilo. Mas tem assim, se depois botar na ponta do lápis tudo que você precisa fazer aqui para manter o seu visto legal até você ser contratado, você vai gastar muito mais, que você tem que gastar com aula de inglês, com escola de inglês. Então, assim, vale muito mais a Legal. pena. Se eu fosse fazer hoje, eu faria meu processo todo no Brasil, porque depois que você passou na prova do NCLEX aí no Brasil, você vai entrar com a parte migratória. Aí você vai aplicar para um visto que se chama EB3, que é quando um hospital daqui vai contratar você. Só que esse hospital daqui contratando você, você não paga o seu processo. Quem paga o processo é o hospital. Já vai pronta. Já E vai aí, claro, é um pronta, processo digamos assim. demoradinho. Vamos supor assim, no momento que você deu uma entrada com esse hospital, que esse hospital vai te contratar, vamos supor até o seu visto todo sair, vai dar ali 11 meses, vamos botar um ano no máximo. Mas vai chegar o documento para você, você já vem para cá como residente permanente. E quem vai pagar todo o seu processo, já vai Já pronto. Quem vai pagar todo o vai seu processo é pronta. o próprio hospital daqui. Claro que nada é de graça nessa vida, né, gente? Nem encheção da testa, a gente diz, né? Então, assim, como que a gente vai conseguir pagar para o hospital? Vamos supor, o valor do enfermeiro normal, vamos supor, se você é contratado para um hospital aqui do meu estado. O valor do enfermeiro normal é ganhar $38, $40 a hora. O hospital vai te contratar por $32 a hora. Um exemplo, entendeu? E você tem que ficar no contrato. Essa é a questão onde vai entrar a questão da experiência. Se você é enfermeiro que já tem muita experiência, pode ser que eles fechem um contrato de 2 anos com você, obrigatórios, você tem que ficar com essa instituição. Essa instituição que pagou seu documento, você tem que ficar com ela esse tempo do contrato. Pode ser exigido de 2 anos. Vai Pode ser por dois permanecer anos com ou ela. pode ser por três Uhum. anos. A maioria exige que você fique com eles 3 anos. Que vai dar o tempo deles, né, de você, com o seu trabalho, reembolsar tudo que eles pagaram no seu processo. Tá? Aí depois disso, você é livre, pode trabalhar em um hospital que você quiser. Muito parecido esse processo. Agora, tu falando, eu estava me lembrando com o pessoal da Hum, Angola que vem estudar no Brasil. Eles ganham o curso de graduação do seu país, tem essa bolsa, só que quando eles voltam, eles têm um tempo limite que eles ah, trabalham hum, para o estado, né, onde eles estão, para poder ah, pagar a sua graduação. Eles têm esse tipo que legal, que de interessante, troca né? também para o intercâmbio. É bem interessante isso, porque também às vezes a pessoa não tem, né, o É, fomento para começar, não tem, né, nem estrutura, às vezes, né, de pensar, para que hospital que eu vou nos Estados é. Unidos? Então é uma coisa
que acaba sendo legal. Existe diferença, Keila, assim, ó, a gente escuta muito falar, né, que é uma questão aqui no Brasil muito discutida sobre o enfermeiro trainee, o enfermeiro, né, que já está com um tempo de formação. Existe isso aí nos Estados Unidos? Uhum. É uma coisa Não, que vem aqui não. daí? Aqui Como é que existem funciona? existe a classe da enfermagem, como tem no Brasil, e são divididas em categorias, né? Aí nós temos o auxiliar, nós também temos e aí o enfermeiro temos o auxiliar de enfermagem, o registered nurse, que é o enfermeiro que a gente é aqui no Brasil, e o nurse practitioner. Qual a diferença? O auxiliar, ele vai estudar 2 anos, que é como se fosse o nosso técnico. Só que ele faz só que Não, ele faz bem menos tem. coisas do que o nosso técnico no Brasil. Por exemplo, o auxiliar, ele não faz medicação intravenosa, como o nosso técnico no Brasil faz, né? Eu não sei se mudou agora, eu não tô sabendo. Entendi. Continua, né? Tá. Não, E aí segue depois nós igual. temos o Registered Nurse, Uhum. que é o que nós somos e que tem que ter pelo menos, no mínimo, 4 anos de graduação aqui, tá? E depois nós temos o enfermeiro, Uhum. o Nurse Practitioner, que é um enfermeiro que possui um mestrado realizado aqui nos Estados Unidos, tá? Qual é a diferença de um Registered Nurse normal para um Nurse Practitioner? Porque o mestrado aqui, ele possibilita o enfermeiro de ele fazer muitas coisas, entre elas é fazer prescrição de medicação, admissão de paciente, dar alta para paciente. Então, assim, Que aqui tem legal! muito isso. Então, vamos supor, se eu for fazer um mestrado na Primary Care, que é na rede da saúde da família, então eu posso abrir o meu consultório, eu posso atender meus pacientes normal, posso prescrever medicação para hipertenso, diabético, tudo normal. Vou fazer a consulta, vou prescrever as medicações, tudo normal, e pode fazer a consulta comigo normal. A gente não vai estar apto a realizar cirurgias, mas no restante, normal. Então, também pode fazer mestrado na área de Muito ginecologia e interessante. obstetrícia, você pode abrir seu consultório, fazer toda essa questão da de prescrever os anticoncepcionais, a saúde da mulher, tudo que vai isso. Então, o enfermeiro que tem um mestrado aqui, ele tem essa autonomia dentro do hospital ou também, né, em consultório de fazer prescrição de medicações e encaminhar para o hospital, fazer encaminhamentos, tudo normal. Até tem um enfermeiro aqui que ele os pais dele são brasileiros, mas ele nasceu aqui e ele é um nurse practitioner e ele é o bambambam aqui da comunidade, porque todo mundo brasileiro adora ele, porque ele fala português e ele faz tudo, tudo. A pessoa vai lá com qualquer coisa, ele cuida da comunidade. A Cuida da pessoa, né, vai lá com comunidade. qualquer coisa. É o normal, ele vai lá, examina, faz anamnese, vê o que tá precisando, prescreve medicação, faz encaminhamento normal. Então, eu acho muito incrível que esse mestrado te dá essa possibilidade de tu realmente exercer aquilo que tu sabe. É, Muito legal isso. Ah, isso é muito diferente. Então, seria uma uhum, titulação de um mestre E aqui aqui. também o enfermeiro ele pode ser anestesista. Aqui também tem essa opção. Uhum. Isso é um Sim, e diferencial ganha legal muito daí bem, muito também, bem. O né? enfermeiro tem essa opção de ser anestesista também. Uhum. É uma É um formação mestrado, diferente daí, Kelinha. voltado para essa área. Só que do Ah, mestrado eu não também. sei quanto tempo está o mestrado aí no Brasil agora, mas aqui é 4 anos. Tá. 2 anos. 2 anos. A média é Tá, 2 anos, aqui o pode mestrado prorrogar é até mais quatro um. anos. Então, é o nosso Exatamente. Aqui é doutorado. 4 anos. E E outra questão, assim, que eu não acho. Não é nem questão de achar certo, mas eu fico meio assim que talvez acho que é isso que faz um pouquinho a enfermagem daqui um pouquinho assim, diferente em questão do conhecimento. Porque, por exemplo, para ser registered nurse, você tem que ter 4 anos de universidade, certo? Aqui existe os colleges, que é como se fosse assim, né, que faz 2 anos de college. Então, por exemplo, assim, para te ser um registered nurse, você tem que ter 4 anos de graduação. Aí, o que as pessoas fazem? Os 2 primeiros anos elas estudam no college, aí elas fazem, sei lá, biologia, por exemplo. E os 2 últimos anos delas vão para a universidade e estudam nurse, estudam enfermagem. Aí, no total, elas vão ter 4 anos de graduação. Aí, elas vão ser registered nurse. Entendeu? Só que, tipo assim, no geral, você estudou só 2 anos de enfermagem, 2 anos de biologia. Na verdade, você ficou assim, 2 anos estudar enfermagem. Só que as pessoas fazem isso? Porque sai mais barato, isso tudo que é muito caro. Então sai mais barato pagar os 2 primeiros anos em outra área e fazer só os últimos 2 de enfermagem do que tu já pagar os 4 anos de enfermagem aqui. Mas aí é onde a de gente vê que o enfermagem. ensino acaba sendo mais, entendeu? Tem essa questão desse
por que que, né, que muita gente vai ver Sim. que a pessoa só estudou 2 anos, né, de enfermagem. E quem estudou 4 anos já direto de enfermagem, que daí é o bacharel, que é o mesmo bacharel que a gente tem. Uhum. Que é o mesmo nosso. Muito Várias legal. regrinhas Ah, diferentes, muita né? coisa diferente mesmo, né, de atuação. Então, assim, ó, eu já sabia um pouco dessa história, né? Passei a te admirar mais ainda, porque chegou No, aí, teve toda uma peleia, como o Gaúcho gente, diz, né? olha, só Jesus sabe. Começou, começou um trabalho bem diferenciado para chegar, né, aonde tu tá hoje. E agora eu queria que tu falasse um pouco para Ah, nós desse consultório da enfermeira então, Keila. Porque a gente, ela oh, tem consultório nos Estados Unidos, né? E depois aí eu quero que tu também divulgue tá, teu Instagram para o pessoal que está nos acompanhando seguir, né? Muito legal o trabalho que tu vem fazendo. E aí, como é tá. que tu chegou nessa O função consultório do foi quando eu consultório, comecei assim? essa questão já de trabalhar na área do home care. E sempre gostei dessa coisa de ficar postando ali no Instagram. E aí surgiu essa. Aí eu vi que no Brasil era que estava sendo muito bem feito essa questão do furinho humanizado, né? De colocar brinco em criança e tal. Aí eu comecei, gente, por que não aqui? Porque aqui eu não via ninguém fazendo. Inclusive, eu tinha amigas que ganhavam bebê e eu furava a orelhinha dos bebês, mas assim, de forma tradicional, igual a gente fazia lá no centro do centro. Que agora já nem pode mais, né? Não pode mais furar no hospital no Brasil, né? E aí, daí ela já pediu pra mim, beleza, eu fiz. Aí eu resolvi fazer um curso. Fiz um curso. Aí eu pensei assim, gente, o que eu vou fazer? Porque aqui tem grupos de Facebook. Então, se colocar assim, ó, brasileiros em Orlando, brasileiros em Maryland, sabe? Brasileiros em cada estado tem um grupo de Facebook e tu vai lá, tu acha emprego, tu vende coisa, enfim. E aí eu lembro que eu nem tinha feito o curso ainda. E eu anunciei que eu ia trabalhar com isso. Choveu de cliente. Aí eu pensei, pronto, agora se esse curso não dá certo, tô ferrada. Só tem cliente pra fazer. Aí foi onde eu também me obriguei. Aquele É, medo de quem quer eu sou empreender, obrigada né? que esse curso dê certo. Eu sou obrigada tipo, a fazer esse negócio dar certo, porque senão vai ficar muito feio pra minha imagem, né? E aí foi indo, e tipo assim, e graças a Deus foi um sucesso, e porque acabou sendo algo que não tinha aqui, né? Então hoje a gente sempre diz, a gente acabou virando referência. Tem pacientes que viajam 2 horas de distância só para vir furar a orelha do bebê comigo. Então, porque não tem, não tem Que esse serviço, não legal. tem quem faça serviço aqui nessa região. Depois, assim, eu já dei o curso para mais 2 enfermeiras aqui nos Estados Unidos, uma tá na Flórida, outra em Massachusetts, 2 na Flórida. Então, e também elas já começaram a fazer esse trabalho, mas antes não tinha. Então, foi onde foi o meu diferencial aqui, né? E aí no início eu também comecei a atender em casa, já não tinha consultório desde o início, né? Atendia na sala de casa, aí as pessoas iam lá e tal. Aí depois eu fui para um apartamento que tinha 3 quartos, aí um dos quartos montei a minha salinha, né? E eu disse Teu só que me assistia nos consultório. stories, tinha Uhum. certeza que eu tava já no consultório. Porque eu fazia acontecer, minha filha. Eu entrava dizendo, meu marido dizia assim, eu entrava pra dentro do quarto, eu achava, minha filha, me achava que eu tava no consultório. Era meu É mundo. teu E aí mundo foi de crescendo nurse. até que surgiu a oportunidade de abrir lá o consultório. No início eu também fiquei muito com medo, né? Porque a gente sempre fica com medo de um lugar que eu não preciso pagar nada, né? Que é o quarto do apartamento que eu já pago o aluguel, do que eu ter que pagar uma sala todo mês e tal. Mas os clientes, os pacientes aumentaram, assim, 90% a mais do que quando eu atendi em casa. E foi indo. Então, aí. Então, assim, mas o meu maior É na tua cidade mesmo, O Keila, o consultório fica em consultório? Gettysburg, que é uma cidade do ladinho, que aqui as cidades são muito. Como tu veio pra cá, tu viu, é uma coladinha da outra, assim. Tudo Da minha coladinho. casa até essa outra cidade é 15 minutinhos. Então, assim, até o meu consultório. Então é pertinho, é como se fosse. É um bairro, É um exatamente. bairro aqui para nós. Então, assim, mas agora. Mas a minha vontade, e aí, trabalhando com esse público brasileiro aqui, eu vi ainda mais como a gente precisa de profissionais aqui que, além de falar português, que dão esse tratamento, conhecimento para a comunidade. Então, assim, o meu grande desejo é poder fazer um mestrado aqui na área da saúde da mulher, porque eu vejo que, assim, a, a, a mulher aqui, ela Bacana. deixa de se cuidar por vários motivos. O primeiro é a língua, né, que a gente sente essa barreira de tu não ir no médico americano, porque tu não vai conseguir se comunicar. E aí, essa questão, acho que é a principal questão que faz a mulher não se cuidar aqui, sabe? De não fazer o preventivo,
quando é para fazer a questão do anticoncepcional, toda aquela questão de fazer o exame normal, porque tem essa barreira da língua. Eu não vou lá num americano que nem vai entender o que eu tô falando. Entendeu? Eu vejo isso muito falta aqui, que eu também vejo que não tem. Então, esse é o meu desejo, sabe? Especializar nessa. É uma coisa meio que do cuidado É, humanizado que a gente aprende tanto aqui na graduação, né, Keila? E eu, né, a gente que é é, docente aqui também ensina muito isso, né? Cuidado humanizado, cuidado com atenção exatamente. integral, né? A gente fala muito disso. Quando tu falaste ali de, parece que eles não conseguem olhar além, Sim, me veio e tu muito pode isso do conversar com cuidado qualquer integral, brasileiro né? aqui que já teve oportunidade de ir numa emergência aqui. A primeira reclamação do brasileiro aqui vai ser essa. Nossa, a gente parece que é uns bonecos, sabe? Eles não conseguem olhar. Se tu for pra emergência aqui com uma dor no braço, tu vai ser tratado na tua dor no braço e etc. Entendeu? Tu não vai ser. Assim, ó, mas sei lá. Tipo assim, É foi bem do feito um cuidado exame de integral sangue, mesmo você que a tá com gente uma fala infecção. Não, tanto. mas você veio aqui pela dor no braço, querido. Então, é isso, entendeu? Então, tipo assim, no Brasil não, a gente reclama muito, Aham. né, de várias coisas, né? Enfim, mas no Brasil tu vai no hospital, normalmente, né, tu sai de lá, até tem muita gente que tem medo de ir pro hospital por exatamente isso, né? Tu vai lá com uma dor no braço, mas tu sai de lá sabendo que tu tem um monte de problema, né? E tem gente que diz assim, é investigado, a gente É sabe, não vou nesse hospital investigado. porque eu vou sair de lá com um monte de problema. Mas aqui a gente sente muita falta disso. Porque, tipo assim, a gente sabe, né, que o problema que não é tratado futuramente, a longo prazo, ele vai ser bem pior. Então aqui a gente sente muito essa falta, sabe, de alguém te olhar por inteiro e dizer assim, não, ó, tu tem isso, isso, isso. Talvez até do lado da promoção, prevenção, Sim, assim, tu é muito, acha? porque aqui a gente não tem o SUS, né? Já começa por aí, o problemão que a gente não tem. A Legal, gente não tem, legal só tu tem falar a um rede de pouquinho saúde disso também. privada. Aquele, então todo mundo tem que pagar pela saúde daí? Não. Se você fazer uma aplicação no governo para você ter um plano de saúde do governo e você comprovar que você é baixa renda, o governo vai assumir e vai pagar o seu plano de saúde. Qual é o lado bom disso? Que você vai chegar no hospital, aqui não existe essa questão de ala SUS, ala particular. Você vai chegar no hospital, se você tem um plano de saúde do governo, o governo paga o seu plano de saúde, ou você paga um plano de saúde particular do seu bolso, você vai ter o mesmo quarto, o mesmo tipo de ambiente, a mesma cama. Então, isso é um lado muito bom que eu vejo aqui, que não tem essa diferença. Então, não tem. Então, essa Agora, diferenciação. a questão é que, assim, a gente não tem clínicas aqui, entendeu? Então, não tem um postinho de saúde, não tem, sabe? Então, assim, ou você vai numa emergência, ou você paga profissionais especializados, né, em clínica. Vamos falar, eu sinto que eu tô precisando de um cardiologista. Você vai lá, em particular, paga um cardiologista, e ele vai te encaminhar para os exames, se precisar de cirurgia, enfim. Mas tu não tem esse apoio de posto de saúde que faz a prevenção, toda essa questão. É tudo por Exatamente, conta do usuário, o exatamente. Não usuário tem essa que vai questão, se sabe? virar. Tu não vê esse trabalho de prevenção, de. Não, não, não. É tudo. E eu já acompanhei um pessoal que mora ali, eles são Uhum. do Arizona. E aí eles comentaram, eu tive visitando eles uma época, uns 5 anos atrás, e eles comentaram que se tu não paga esse plano privado, sai muito caro quando tu precisa usar o suporte assim Porque de se você última não hora, paga o né? plano privado e você também não aplicou pro governo pagar o seu plano de saúde, ou seja, você não tem plano de saúde nenhum, nem do governo nem particular. E aí, se precisar, assim, nenhum hospital vai deixar de atender, né? Existe uma lei, até eles têm, né, a lei que é obrigada a atender todo mundo mesmo sem plano de saúde. Mas a conta vem, e é bem grande, é bem alto. Então, assim, a pessoa é sempre recomendada a pessoa ter um plano de saúde, seja ele particular ou tentar o do governo, né? Porque se for pagar particular, é muito se for pagar o serviço particular, sai muito Sai caro. muito caro. Sim, eles comentaram que uma vez precisaram e Uhum. eles ainda não tinham quando recém chegaram. E assim, é discriminado Sim, agulha, equipo, né? Tudo, é tudo, tudo tudo, tudo. especificamente, assim, né? E aí a gente vê a discrepância do que é Sim, aqui, né? sim. E assim, a questão Nesse também, eu vejo sentido. assim que, até agora falando essa questão de agulhas e tal, eu lembrei, a gente no Brasil está acostumado muito a aprender e a lidar com, tipo assim, com tudo muito contado, né? Com contado, com coisas assim, os materiais, né? Dependendo do SUS, a gente sabe que a qualidade não é a mesma do setor particular, né? Na questão hospitalar, tudo isso. Então, aqui eu sempre digo assim, os Estados Unidos é aquele Sim. filhinho criado em apartamento. Sabe o que é aquele filhinho criado em apartamento? É os Estados Unidos. Então, assim, ó, tu vai aqui nos hospitais,
tu vê, assim, os materiais que eles usam, tipo assim, que para eles é, tipo, o de menor qualidade, para nós aí no Brasil é as coisas top, entendeu? Então, assim, quando eu atendi, né, que tinha esse paciente de home care, então as coisas, assim, que ele recebia em casa que vinham do governo, porque aqui também, quando a pessoa é idosa, ela aplica para o plano de saúde do governo, então ele ganhava tudo do governo. Aí a velhinha, né, a senhorinha, a mulher dele, ficava braba, porque olha, Keila, as coisas sempre é de baixa qualidade para quem tem o plano de saúde do governo. Aí eu olhava as coisas de baixa qualidade que ela falava, assim, gente, isso aqui no Brasil é ouro. Eu ficava quieta, né, que eu também não sou obrigada, eu ficava Era quieta que eu também não sou top obrigada a de ficar falando que linha. aquilo lá no Brasil, né? Eu ficava assim, ah, pois é, não sei o quê, mas eu assim, gente, cara, eles não dão nem valor, porque eles têm, porque pra gente, sabe, medicações assim, por exemplo, tem uma medicação que você coloca na ferida do paciente que aqui, assim, eles dão igual água, que para eles não é o melhor. No Brasil, cada negocinho daquele é 800 e poucos reais, sabe? É um absurdo, sabe? E a gente vê assim, nossa, como eles não dão valor. E também muitas vezes não sabem nem usar, porque eles fazem uma misturança de coisas que eu disse, gente. Mas então a gente sente muito essa diferença, assim, de... O Diogo aqui tá dando. Oi, Diogo. O Diogo foi meu colega. Ai, que Sou do legal! Diogo. O Você é Diogo da era o turma do CDF, né? O Diogo! Que Diogo era o. legal! Eu sou Sério? colega do O Diogo era o Diogo! CDF da turma, é aquele que nunca tirava abaixo de 10, né? Ah, O Diogo ele é. é. Nossa. Ele é meu colega, nós trabalhamos na Ah, que disciplina de saúde legal. mental juntos, é um E, queridão. Me enfim, é essa acolheu diferença assim, super grande que bem. a gente vê aqui, sabe? Essa questão de até de materiais. A gente acha que não, mas é muita diferença, assim. E, e é isso. Keila, para a gente ter uma noção, que eu acho que é uma Uhum. grande curiosidade do pessoal, assim, que valores aproximadamente ganha o enfermeiro do hospital? Que valores tu acha que daria para colocar uma média assim Uhum. no home care, né? Até no consultório? Porque eu Uhum. acho que é um questionamento que as É. pessoas fazem muito, né? Tem os dois lados, eu sempre digo. Tem aqueles que acham que vão para aí e vão É. ficar ricos em 2 anos. Não é assim, né? A gente, né, tá ouvindo aí uma história linda, mas que teve toda uma Então, superação e aqui, muito trabalho. tá. Então, assim, Aqui sobre valores. qualquer profissão, desde restaurante até, enfim, enfermeiro, por exemplo, por estado. Então, cada estado aqui, no geral, cada estado aqui tem sua lei, né? Já começa por aí. A gente não tem, assim, tem leis federais, mas, tipo assim, por exemplo, a questão do aborto. A questão, os Estados Unidos, no geral, é permitido o aborto, mas aí cada estado decide se vai querer fazer ou não, entendeu? Não é uma lei geral para o país. Estadual. É Então, assim, por exemplo, o estado estadual. onde a gente está aqui, Maryland, é permitido. Por exemplo, o estado de Ohio não é permitido, entendeu? Então, cada estado decide se quer ou não fazer isso, tá? Aderir à lei, Aderir exatamente. à lei. A questão salarial é a mesma coisa. Cada estado tem o seu salário base para cada profissão, tá? Então, vai diferenciar muito. Por exemplo, assim, a Uhum. Califórnia ganha em torno de US$ 68 a hora o enfermeiro ganha lá. Tá? Só porque Nossa, para você viver na Califórnia, o custo de vida é muito alto. Então, se botar na ponta do lápis, meio que tipo assim, dá elas por exemplo, se for pegar, por saia exemplo, no por estado da elas. Flórida, se eu não me engano, o enfermeiro ganha acho que US$ 54 a hora, mas aí tu vai ver, a Flórida é um estado que tu consegue viver com custo de vida menor, então dá elas por elas. Então não pode só se atentar a isso, né? Que eu tô em alguns grupos de enfermeiros que estão fazendo essa validação, e os enfermeiros ficam muito assim com o olhinho brilhando, porque a Califórnia paga 60 gente. Mas um lugar para ter uma noção. Por exemplo, aqui, o enfermeiro aqui no estado onde eu tô, ele vai ganhar em torno, deixa eu ver por mês, é porque eles colocam sempre valor anual, o valor dá US$ 98 mil por ano. Dá em torno de Anual, né? US$ 8 mil por mês. O enfermeiro vai ganhar aqui no estado onde eu tô, US$ 8 mil por mês. Tá? O aluguel, assim, no Tá. apartamento de 2 quartos, vamos botar assim, tá em torno de US$ 1.600, US$ 1.700. Tá? Tá. Agora você vai morar lá na Califórnia, você vai ganhar em torno de, sei lá, US$ 10 mil por mês. Só que um apartamento de 2 quartos lá tá US$ 3 mil. Entendeu? Exato, tem que ter Tem o que fazer isso, custo do Quando local, né? Do decidir vir pra estado onde cá, tem que pesquisar, está. além do salário, pesquisar o custo de vida daquele local, né? E assim, emprego, a gente acha que também a gente não tem, que é uma questão que entra muito, que eu vejo primeiro muito discutindo sobre isso aí no Brasil, que aqui não existe concurso. Não existe concurso para nada. Nenhuma profissão existe concurso aqui. Tá? Então, aham.
É. Nossa, E muito assim, sabe, interessante ai meu Deus, isso se eu não... também. É, né? Tanta coisa que é Então a gente fica, ai diferente. meu Deus, mas se eu não tiver concurso. Muito. Gente, se você quiser sair do hospital hoje e amanhã você deixar o seu currículo no hospital, você começa a trabalhar amanhã. É incrível. A quantidade de oportunidade que tem, porque também está tendo uma falta, né, muito grande de enfermeira aqui. De profissionais, né? Isso é uma das coisas que eu ia te perguntar. A gente recebe muito isso na internet, em grupos, né? Agora, com enfermais Uhum. também, a gente tem estudado um pouco mais sobre isso. Eles estão sempre pedindo enfermeiros em alguns países, assim, né? Não sei Sim, se é a realidade aí, tem a assim, falta, que porque tem aqui, essa aqui está falta. acontecendo muito que os enfermeiros mais antigos estão se aposentando. E aqui outra questão que muito enfermeiro acha no Brasil, que no início eu comecei a seguir alguns perfis que fazem a questão de validação e eu via que uma pergunta geral era a questão da idade, né? Eu disse, gente, mas por que a questão da idade? Aí eu fui saber que aí no Brasil tem essa questão da idade, né? Dependendo da idade que o enfermeiro é, dificilmente um hospital vai ficar contratando e tal. E aqui não. Se você tiver, minha filha, se você tiver 70 anos, você é enfermeiro e você quer trabalhar, aqui você trabalha, entendeu? Então, a Tá gente quer, trabalhando então bem, a assim, gente ainda eles quer. realmente, a idade aqui não é um Legal. empecilho. Não é um empecilho. Muito legal tu trazer isso também, Uhum. porque o que que a gente escuta, né? Ah, eu não tenho mais idade para fazer a graduação. Ah, bom, imagina que agora a gente está com uma mentoria aberta para o mestrado, né? A gente fez uma mentoria legal para Aham. mestrado e doutorado por É. onde começar, que é uma dúvida que o pessoal sempre tem, né? E aí um dos questionamentos que ela aqui é justamente esse: ah, eu acho que eu tô velha para isso. Pessoas com Imagina, meu 40 Deus. anos. Aqui a Então, gente olha os né? enfermeiros, tem uns enfermeiros que a gente olha os pacientes e a gente pensa, gente, como é que essas criaturas ainda estão trabalhando? Porque realmente é dois pontos que eles não olham. Se Exato. você é enfermeiro internacional, é a questão de experiência, eles não olham. Por que que acontece? Os hospitais aqui todos dão treinamento. Eles fazem você trabalhar do jeito que eles querem. Então, assim, se você veio cru da faculdade, não tem problema, porque Uhum. eles vão te dar todos os treinamentos para você ser apto a trabalhar na instituição deles. Então, isso é. No hospital que eu trabalhei no Brasil, que foi em Blumenau, também fazia essa questão de treinamentos, né, por mês, diários e toda aquela. Então, aqui tem muito isso, sabe? O enfermeiro aqui, então, não tem essa questão de tempo de experiência, porque aqui o hospital vai te dar todo o treinamento. E a questão da idade. Eles não olham a idade, eles olham o teu currículo. Literalmente, eles vão olhar o teu currículo. Se você é enfermeiro, se você tá, se você tem conhecimento, se você quer trabalhar. É isso. E também não vai. Muito legal, porque muda muito essa questão cultural que a gente tem aqui de que a nossa É um segurança concurso, está exatamente. vinculada a um E concurso realmente não público. tá. A gente pensa, mas meu Deus, e se eu sair do trabalho, como é que eu vou? Minha filha, tu vai literalmente na outra esquina, no outro hospital, e tu faz a publicação e tu vai estar trabalhando. É incrível, sabe? E, tipo assim, isso é em todos os estados daqui dos Estados Unidos. Tem muita, muita vaga de enfermeiro. Tu literalmente escolhe. Tu literalmente, no momento que tu te cadastra, por exemplo, numa plataforma de empregos, tu começa a receber e-mails todos os dias, assim, de vários hospitais querendo, sabe, tendo vaga. Que Sabe? É tipo assim, legal. realmente é algo fora, assim, a gente não tem nem a noção, assim, é algo que tipo, tu literalmente escolhe. Tu escolhe o salário que tu quer ganhar, tu escolhe o hospital que tu quer trabalhar, escolhe o setor que tu quer, sabe? É literalmente tu coloca as suas condições. E outra coisa que eu acho interessante aqui é porque aqui a carga horária do enfermeiro normalmente é 3 plantões de 12 horas. Tá? Então tu consegue ter uma vida além disso, além de hospital, entendeu? Porque tu trabalha 12 Ótimo. horas, 3 plantões de 12 Uhum. horas. Então, vamos supor, o teu contrato é esse, é 3 plantões de 12 horas. Semanal. Semanal, Semanal. querida. 3 plantões de 12 Semanal, horas por semana. Semanais. 36 Tudo que tu horas fizer fora semanais. disso é contado extra. Porque o teu contrato é para completar 36 horas semanais. Tudo que tu completar a mais disso é contado como hora extra. Só que essas horas extras não vão para banco de horas. Tu recebe em dólares, tu recebe em dinheiro. Então, como vamos supor, o teu horário normal é $40 a hora. Se tu trabalhar uma hora extra, tu ganha $40 a hora e mais 20. Tu ganha a tua hora e mais a metade. Então, tu ganha $60 de cada hora no dia que tu trabalhar extra. Imagina, é Então, tem muito muito enfermeiro que tu vai ver que interessante. trabalha aqui 5 dias na Muito semana, mas é porque, legal. tipo assim, tá fazendo tudo hora extra. E tudo ganha em dólar. Não é nada para banco de horas, entendeu? Então, assim, também entra aquela coisa. Se o enfermeiro aqui ele quer ter um consultório, ele quer ter ele consegue, entendeu? Ele consegue atuar na área hospitalar e consegue ter o consultório dele tranquilo, consegue fazer esse remanejo, sabe?
É muito interessante. E essa questão do enfermeiro, e eu sempre digo assim, ó, no Muito Brasil legal. já me achava, né? A questão assim, todo mundo fala, o que que tem? Eu sou enfermeira, já me achava. Mas a gente sabe que no Brasil ainda tem algumas questões, assim, né, de discriminação, aquela coisa toda, que a gente nem vai entrar nesse assunto, que a gente sabe que é um assunto muito longo, né? Mas aqui, minha filha, tu não tem noção, enfermeira aqui é Deus acima e abaixo é enfermeira, tu não tá entendendo? Eu me Demais, acho. demais. É muito Adoro, legal a adoro gente andar de saber uniforme disso, assim, de, essa naquela de valorização, uniforme na né? rua, mas é porque é aquele scrubzinho, né? Deixa eu já explicar antes que eu vou fazer um case, né? Que não pode andar aqui na Não rua, pode mas usar o lá meu pra rua. uniformezinho é diferente. E assim, ó, tu tá, tipo assim, de boa, andando na rua, quando vê a pessoa para assim, ai, muito obrigado pelos teus serviços. Tem vezes que eu até esqueço, eu assim, do que essa pessoa tá falando? Aí eu lembro que eu tô de uniforme, assim, tá bom, muito obrigado. Então, tipo assim, eles te veneram, assim, e já saiu pelo 20º ano consecutivo, feito pesquisas, né, aqui no país, e o enfermeiro ganhou em primeiro lugar a profissão mais bem reconhecida pela população nos Estados Unidos. E assim, a gente Que não vê aqui demais! não existe essa comparação, né? Médico, enfermeiro, que a gente está acostumado aí no Brasil. Não existe. É literalmente dois profissionais totalmente diferentes, cada um na sua área. Só que, assim, a população, no geral, eles só querem enfermeiro. Então, assim, até essa semana a gente fala da Cecília, a questão que agora é o mês da mulher, né? Então, assim, estavam falando sobre, assim, o que a mulher você pode ser o que você quiser. E aí apareceu as profissões. Ninguém nem lembra que existe medicina, minha filha. É só enfermagem. Então, você pode ser astronauta, você pode ser enfermeira, você pode, sabe? Que É sobre lindo! isso, queridinha, entendeu? É demais, Muito assim, é realmente. legal. E eu acho que é É. a gente precisa aqui, né, Keila, falar, né, cada Uhum, vez mais da nossa profissão. O nosso propósito do Instituto Digital é também sim. trazer essa valorização, né, É. reforçar o nome da enfermagem. Que outros É. enfermeiros, que outras Keilas venham aqui, né, para a gente trazer esse renome, porque isso Faz- faz a gente ser mais forte, né? E pensa a É. diferença que tem E de um assim, lugar para o outro, né? até tu vai assim, vai aqui nos outlets, nos malls, se você falar que você é enfermeiro, você ganha 20% de desconto nas compras. Essa eu adoro, né? Então, tipo assim, teve umas que estava até tirei uma foto da placa, dizia assim, ó, para enfermeiro, policial, que também é uma profissão muito reconhecida aqui, enfermeiro, policial e bombeiro, acho que era. Se você comprar um celular, ganha um Apple Watch. Isso é sobre isso, entendeu? Então, tipo assim, as três profissões bem valorizadas aqui. Então, a gente sente essa valorização em tudo. Até, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela ensina essa questão de validação aqui, e ela tem uma amiga que está fazendo processo de validação aqui, de medicina aqui. E ela disse assim, ó, Lorena, fala para as tuas alunas enfermeiras, para elas terem a noção do quanto o enfermeiro é importante aqui nos Estados Unidos, que o médico, quando faz a validação, entra num hospital aqui, uma das palestras é dada pelo enfermeiro. O enfermeiro vai o enfermeiro Gente, olha faz que essa palestra de legal. tipo assim, para eles entenderem como é a rotina lá, como que a equipe de enfermagem vai trabalhar em conjunto com eles, sabe? Cada um na sua, sabe? Então, tipo assim, o enfermeiro, Na sua área, respeitando exatamente, o seus enfermeiro que papéis, ele vai, né? ele vai ali para mostrar como qualquer um outro profissional. Aqui estou mostrando para vocês o que é a nossa equipe de enfermagem, como que nós vamos trabalhar juntos. Então, eu achei isso o máximo, né? E tem outra Muito enfermeira legal. aqui, e aí ela tá trabalhando agora aqui há pouco tempo, num outro estado, né? E ela disse assim, que ela ficou em choque, que ela já tinha bastante experiência no Brasil, que ela ficou em choque que ela faz parte da questão de cirurgia. Assim, ó, gente, eu fiquei apavorada. A Uhum. gente terminou a cirurgia, a equipe de enfermagem levou o paciente para a área ali de recuperação. Enquanto a gente trazia outro paciente, né, a equipe médica já tinha limpado toda a sala de cirurgia, já estava tudo pronto para outro paciente. Aí ela falando isso, eu fiquei pensando, gente, mas não é assim que é suposto acontecer? Aí eu fico pensando que tipo, isso é uma coisa normal, né? Que deveria acontecer isso normalmente. Aí eu conversei com uma das minhas alunas, né? Que as minhas alunas, eu sempre também falo sobre essa questão, que ela sempre pergunta, tem muita curiosidade daqui, a gente acaba conversando sobre isso. Aí eu falei, tu não tem noção, não, minha filha, acaba a cirurgia, o enfermeiro tem que fazer tudo aqui, o enfermeiro tem que limpar, deixa tudo que é coisa no chão, deixa luva no chão, deixa o gás no chão. O enfermeiro tem que limpar a sala, tem que levar o paciente, tem que trazer o outro paciente. Eu pensei, não, daqui a pouco o enfermeiro tá fazendo até cirurgia, né? Tem que fazer. Então,
tudo. Então, assim, a gente Cuidar tinha de que ver tudo. literalmente cada um no seu quadrado, cada um tendo o reconhecimento que merece, entendeu? E é sobre isso. Enfermagem aqui é o melhor. Nossa, demais, Keila. A Júlia escreveu aqui muito conhecimento na live de hoje. Muito obrigada e sucesso a Keila Viegas e a Enfermais. Obrigada, Júlia. Mandar um beijão também para dona Leia, que está nos assistindo, a Oi! mames da Keila. Um beijão. A Raquel também, nossa amiga aqui, enfermeira, colocou depois da pandemia, então essa valorização ainda veio muito mais forte, né? Eu acho. E Vocês sim, sentiram isso aí durante também, acontecia Keila? muito essa questão que eu te falei que estava no mercado, as pessoas vinham e parabenizavam, meu Deus, muito obrigada por todo o trabalho que tá fazendo, e aquela coisa nada, e, enfim, teve uma valorização muito maior, assim, do que já tinha, né? Aqui sempre já teve muito mais, teve uma valorização muito maior, perceber isso, sim. Ó, vou mandar um beijo para a Lolo, que está aqui nos bastidores também me ajudando. Ela te mandou um beijinho também. Ah, somos princesas, né? Então, e como que foi essa adaptação aí da Cecília também? Vamos falar um pouquinho dessa, né, enfermeira mãe aí com a Olha, família toda, né? você Porque já tem viu como é isso, que foi a minha né? trajetória aqui, tudo que eu passei aqui, né? É a dona Cecília nasceu aqui nos Estados Unidos, né? Qual o lado a gente pensa, não, vou fazer esse esforço, minha filha vai nascer aqui, vai ter dupla cidadania, né? Que deixa de a documentação dela do Brasil, ela já é cidadã no Brasil também. Mas aquela questão, ter dupla cidadania, ter nascido nos Estados Unidos. O que, que ela me fala essa semana? Mãe, eu sempre, a Cecília é a americana mais brasileira que vocês vão conhecer, que ela ama tudo que é comida brasileira. Mãe, lá no Brasil não tem médico, não? Eu disse, tem, por quê? Então, por que eu não lá? Eu disse, ai, minha filha, com todo com todo o esforço que eu fiz pra você nascer aqui, né? Então, a Cecília ama o Brasil. E ela que, na cabeça dela, ela queria ter nascido lá, mas é sobre isso tá tudo. Mas, Depois ela vai entender também. ela nasceu em Massachusetts, né? E foi assim, nossa, eu tive pré-eclâmpsia, então tive que fazer uma cesariana de emergência e tal. Mas a minha médica lá foi uma médica indiana, muito boa. Então, foi, sabe, essa experiência de ter Legal. um bebê aqui foi. E a gente viu, assim, de perto. No Brasil, eu trabalhei na maternidade, né? Então, assim, aqui eu pude realmente sentir como é que é esse cuidado. E foi incrível, foi incrível. Eu amei ter a Cecília aqui. Foi algo, assim, que eu tenho certeza que se tivesse sido no Brasil também teria sido uma ótima experiência. Mas foi ótimo daqui. A Cecília tá se adaptando super bem, tá na escola agora, né? Tá no jardim. Tá falando inglês, já fala tudo pelos ventos. Mas a gente deixou ela para aprender inglês agora que ela fosse pra escola, né? E aí eu queria ensinar muito para ela antes, mas o pediatra disse: não, fica só com português, porque depois que ela for para escola, ela vai aprender inglês em 1, 2 meses, e o inglês Eles têm um HD vai a ser a mais. língua principal dela, e se tu não ensinar o máximo de vocabulário que ela precisa de português, depois ela só vai conseguir falar inglês. Ela vai entender o português, mas ela não vai conseguir falar. Aí, minha filha, comecei só com português, português, Legal. português. Hoje ela fala até mais, assim, tem cada palavra que ela fala em português que eu digo de onde é que ela tirou isso. Sabe que isso sempre me chamou a atenção, porque eu acompanho já há algum tempo, e aí eu sempre vejo vocês, assim, falando com ela em casa e tal, né? E as rotinas aí, que eu acho muito legal acompanhar. E aí eu vi, assim, elas falam a maior parte do tempo em português, assim, né? Certo? Foi uma escolha Rosa, deles Cecília trabalhar são, isso né, com ela. brasileiros e essa questão, esse dia assim, por a gente ter escolhido fazer a cidadania brasileira também dela, vai que quando ela resolve crescer e resolve estudar no Brasil, como que ela vai conseguir entrar numa universidade se ela só tem o inglês, né? Até se a mãe ainda estiver aqui, a mãe já sabe, né? Que você fala com a mãe que vai alfabetizar a Cecília. A mãe alfabetizou crianças por muitos anos aí no Brasil. Tem que alfabetizar assim com ela, Sim, ensinar no aham. inglês, tem que alfabetizar em português. E eu sempre digo, se ela decidir fazer, ela disse que ela quer ser dentista, né? Mas vamos ver até onde isso vai. Mas eu digo, se ela escolher alguma área da saúde para estudar, o meu desejo realmente fosse que ela fosse estudar no Brasil. Tivesse esse conhecimento aí no Brasil e aí viesse exercer aqui. Porque Fizesse a tenho mesma certeza caminhada que sua, assim. qualquer área que ela decidir, se for, né, enfermagem, não sei se ela não demonstra ser muito assim, com sangue, essas coisas, ela não.
Mas, assim, independente de qualquer área da saúde, eu prefiro que ela estude aí no Brasil, tenha esse conhecimento que a gente sabe que aí é melhor, e aí vem e exerça aqui. Legal. Eu fui prof Não, eu recentemente do teu irmão, nada né? dessa escolha. Ninguém acredita, mas Eu queria saber sobre não, isso. Teve a ver essa coisa da Mana como é, exemplo? Ele fala de ir então, o para aí. Júnior, ele Qual é a ficou ideia cinco do meses, Joel? morou 5 meses aqui comigo, né? E aí ele tinha terminado o ensino médio, né? E a mãe disse assim, Júnior, tu tem 1 ano pra te decidir. O que Guria vai já tá fazer? lá no ensino médio, já sabe o que quer fazer na vida. Guri, minha filha, se tu deixar, eles ficam, não fazem nada. Não são todos, né, rapazes? Eu sei que tem uns aí. Aí a mãe deu 1 ano pra ele escolher. E eu não falava nada. Ah, o Júnior vai ser quem ele quiser ser. Né? Eu não sou obrigada a ficar fazendo meu irmão decidir profissão. Quando ele chegou no Brasil, eu disse, mãe, já decidi, vou ser enfermeiro. Aí a mãe olhou assim, aí eu olhei assim, o quê? Todo mundo pra onde? Como A paixão assim? do Júnior é bombeiro, né? Ele já é bombeiro militar. Ele fala bastante, É, comentou bastante comigo ele sobre o ama essa SAMU área, aqui, então, né? assim, para ele ser bombeiro civil, agora eu não sei, mas ele ser bombeiro aí no Brasil precisa de uma graduação, né? E aí, então, para ele conseguir fazer o concurso, né, precisa de uma graduação. Aí, Isso, isso. Tem que ter aí ensino ele superior para decidiu, prestar então, a fazer a prova. enfermagem, porque estaria mais ligado a essa questão de saúde, de primeiro socorro, aquela questão toda. Foi basicamente por isso que ele escolheu a enfermagem. Mas eu já digo para ele que ele tem que vir aqui, ser bombeiro e enfermeiro aqui, que já pensou? Porque o bombeiro e o policial, uma vez eu fiz o curso de primeiros socorros com um policial, e olha que legal, ele falou: sabe como é que faz para ser bombeiro e policial aqui? Você tem que ter, né? Tem que ter um ensino médio e tem que vir e fazer uma aplicação de, tipo assim, vai ali, dar os teus dados, aí você vai fazer o treinamento, entendeu? Você não tem concurso, não tem prova, não tem nada. É como se fosse um É, introdutório, assim, que a gente você faz o não precisa SAMU nem de aqui e graduação, pronto. nem nada. Nem para ser bombeiro. Você Que passa o treinamento bacana, ali de olha 10 só. semanas, toda aquela coisa. Mas, e deu, e é isso, e é contratado, e é a profissão. Esse é o bom, é isso pro Júlio. O Júlio vai ter vai ter um peso bem grande. E eu disse pra ele, com essa carga horária que o enfermeiro tem aqui, de 12 horas, 3 plantões por semana, ele consegue muito bem ser enfermeiro, trabalhar como enfermeiro e trabalhar como bombeiro, né? Que é o que ele gosta bastante. Com certeza. Então, A formatura dele pode esse falar, ano, pode esperando ele se falar. formar pra ele. Vou começar a validação dele aqui, nem que ele não queira, não quero saber. Ô, minha atenção, Vai tá dar prova jeito. Peritec já tá marcada, só faz. Tem que vir. É? Não, agora pode fazer até aqui, né? Ele vai fazer aqui, né? Vai a São Paulo ou no Rio e já faz essa validação por aqui. Eu queria que falasse um pouquinho do teu dia a dia no teu consultório, assim, o que que tu aplica lá, né? Para o pessoal também conhecer agora um Lá, pouquinho do teu então, trabalho no consultório. durante a semana, eu fechei a semana mais com mentorias, né? Que eu ensino a técnica para fechar quem tem orelha rasgada. Então, meu foco é ensinar os enfermeiros aí do Brasil a realizar essa técnica. Então, normalmente, enfermeiro que já trabalha nessa área de perfuração me procura para também acrescentar isso a mais. E então, eu fico dando essas mentorias durante a semana. E aí, eu faço mais os atendimentos no sábado. Porque fica melhor para mim. Prefiro ir lá no sábado ficar o dia todo fazendo atendimento do que ficar indo picado lá pro consultório todo dia. E aí, então, lá no consultório, eu ofereço esse serviço de reconstrução do lóbulo, é, as perfurações, né? Que é sem dor. E também agora eu comecei a fazer a lavagem do canal auditivo. Até teve uma enfermeira que me disse assim, Keila, tu sabia que aqui enfermeiro não pode fazer? Fiquei indignada, fiquei. Como que o enfermeiro não pode fazer uma lavagem auditiva aí no Brasil? Não, eles até estão tentando normatizar, se eu não me engano, até já existe, não vou mentir, mas que seja do otorrino, não é nem do clínico geral Ai, ser não vamos nem habilitado entrar a nesse fazer. assunto que me estressa. Vai longe se Ai, a gente falar. mas, né, claro que não dá Sim. pra. Mas então, lavada auricular tu faz E também no aí, agora, consultório. eu estou ainda no processo de validação. Acredito que esse mês, em nome de Jesus, saia a resposta. A universidade conseguiu mandar o restante do documento que está faltando, que estava faltando. A universidade mandou. O Corém foi. Até eu achei que ia me estressar com o Corém, né? Não, o Corém foi super rápido.
atencioso. Entrei em contato com a pessoa lá do setor, me responderam super rápido, mandaram todos os documentos para cá. A universidade que deu mais. Santa Teu Catarina. porém era de Aham. Santa A Catarina. universidade que deu mais um stressezinho, mas eu consegui mandar todos os documentos para cá. Mandei agora, por último, agora eles estão analisando. Agora vamos ver. Acredito que esse mês agora sai a resposta. Aí vou poder. Aí. Mas então, isso é uma coisa que tu traz que é bem importante para a gente saber. Tu já pode estar atuando É porque mesmo a sem a área de validação? perfuração, aí eu me enquadro na categoria de body piercing. Ah, muito bem. Então, no teu Por consultório, tu entra enquanto, nessa até categoria por eu ter a minha enquanto. licença de enfermeira. Aí, quando tiver a minha licença de enfermeira, quando tiver a minha licença de enfermeira, não vai me dar muito o atendimento lá, porque eu vou continuar nessa área. Ah, depois, quando eu fizer realizar o mestrado, aí é onde muda a área que eu for atuar, né? Mas até lá. Ah, ninguém mais segura a Keilinha. É, muito legal, muita coisa legal. Então, a tua rotina, tu ainda segue no E home care mais o consultório. Tu daí, faz as duas durante o dia, né? atividades. Agora até dei uma parada no home care, porque o paciente, essa agência que eu trabalho pro home care, é um paciente, eu trabalhava com ele de segunda a sexta, né? Eu trabalhei 4 anos com ele, ele faleceu, né? E agora faz. Ele faleceu em janeiro, tadinho. Já tava muito. Um paciente mais idoso e tal. E aí agora eu dei uma parada. Eu continuo cadastrado na agência de home care, mas dei uma parada na agência, porque essa questão das mentorias, que tá me ocupando bastante tempo. E aí agora tô focada mais nas mentorias e no atendimento lá. O Júnior falando que a gente tá muito estressado. Beijo, Júnior. É, Vocês estão muito estressados. Ele tá calmo, ele ele quer é as coisas calmaria no em tempo pessoa. dele. Ele é gente fino demais. Eu vi o sobrenome e me chamou a atenção, né? Daí eu vi Joel, eu lembrei do pai de vocês, né? Daí eu disse, Joel Viegas. Eu disse, ué, gente, eu acho que eu conheço essa gente aqui. Tudo da terra Tudo da faz. areia. Tudo faz. Muito legal. Ó, a Mari, que é a minha sócia proprietária aqui do Enfermais, também Ah, mandou. Obrigado, Keila, pela entrega aqui na live. Isso aí. Então, acho que a gente já está, né, chegando aí no nosso fim aí da live. E o que eu queria, aquela pergunta, né, clássica, né, uma pergunta, mas para te deixar aí uma mensagem para os enfermeiros que têm essa vontade, que têm esse desejo de ir para fora, né? E o pessoal que está chegando agora, tem bastante gente entrando agora, que não conseguiu assistir a live na íntegra, pode depois assistir ela, né? Assim que ela carregar, vai estar disponível ali no nosso Instagram do Enfermais também. E aí eu queria ouvir de ti, né? O que tu pode deixar de dica aí para os enfermeiros que querem tá. A construir essa primeira carreira aí dica, nos então, Estados eu digo Unidos? assim, ó, nada na vida que vai dar certo vai vir fácil na vida da gente, né? Então a gente tem que ter essa questão. Então, assim, se você decidir ser enfermeira aqui, você tem que ter que, assim, o processo não vai ser mil maravilhas, não vai ser fácil, mas vai ser possível, tá? Então, já ter isso em mente, saber que vindo para cá também não vai ser tudo mil maravilhas, mas vai dar um retorno muito bom na questão da profissional, nessa questão pessoal. Então, eu sempre digo assim: se você quer vir, venha, estude. O inglês é primordial, não adianta, porque para fazer a validação tem que estar com o inglês aquilo, mas eu preciso estar. Essa questão é uma questão muito boa que eu vejo assim, ó, muito enfermeiro, que eu tenho. Eu e uma outra amiga minha, a gente está fazendo a validação aqui juntas. E ela tem um pouquinho de medo dessa questão do inglês. E assim, ô Fulana, tu para com isso, porque a quantidade de enfermeiro que tem no Brasil nesse processo e que ainda nem estão falando inglês direito, e tão corajosos, e estão fazendo o processo, e estão metendo a cara e vão fazer a prova. E é assim que tem que ser. Se, é assim se você quer vir para cá, meta a cara, vê como é que faz o processo, faça o processo e estude conforme a sua realidade, porque eu sei que a carga horária aí no Brasil também é bem extensa. Estude inglês, e É. faça valer a pena. Talvez não passou na prova de primeiro, vai lá, refaz a prova, até passar e vem pra cá, sabe? Não desista fácil, porque quanto mais trabalho der, mais certo as coisas vão dar. E vale muito a pena. Se você quer ser cada vez mais reconhecido, se você quer ter autonomia na sua profissão. Eu não gosto muito de ficar, como é que fala? Comparando, porque dá a impressão assim, que eu tô falando mal da nossa profissão no Brasil.
Desvalorizando, não é Eu tô isso, né? dizendo para aqueles profissionais que realmente têm o desejo de sair fora do país, assim como eu tinha, e não tinha nada a ver com a profissão. Eu sempre quis morar fora do país e não era nem em relação à profissão. Então, se você tem esse desejo de morar fora, vai, entendeu? Vai, estude, que vai dar certo, vai valer a pena e vai valer muito a pena. Vai gostar bastante, vão gostar bastante e vão ser valorizados. Enfim, vai valer muito a pena. Foca no Tu acha que o que é mais difícil, assim, é o processo de validação documental ou a prova? O que que demora a mais em tempo, a relação a tempo, documental assim? é bem mais tempo. Bem mais tempo. Tem uma empresa que consegue fazer a validação em 10 meses. Tem essa que eu fiz, consegue fazer a validação em 4 meses. Mas é mais estressante. Essa fase é mais. Tá. E aí, até para o pessoal que está chegando agora, então, também, que entrou depois, ter essa noção. Uma vez validado o teu diploma, tu pode já fazer esse teu trabalho, né? Aí depois vai Tem vir que o validar processo. o diploma e aí tem que fazer aquela prova da licença. Porque, assim, por mais que você validou o seu diploma, você é E enfermeiro aqui. Mas você não tem a licença. Você é obrigada a passar na prova da licença para exercer a profissão como enfermeiro. Por exemplo, assim, saiu a validação, você é enfermeiro dos Estados Unidos? É, você é enfermeiro. Só que você pode atuar como enfermeiro ainda? Não, porque você precisa passar na prova da licença. isso. Então, para o pessoal que está chegando agora, que ainda não tinha acompanhado lá do início, tem esse processo natural, né? Que vai depender da documentação. Eu acho que uma dica legal também de deixar para o pessoal que tem interesse, né? Assim como a Keila, que já despertou o interesse ali na metade da graduação, Nossa, acho que é se sim, puxar num curso de inglês, né, Keila? E isso vai fazer uma diferença gigantesca. muito Tanto grande, que, por assim, né? exemplo, vamos supor, se na época que eu cheguei aqui, que eu já falava, se eu já falasse inglês, ao invés de eu ter limpado casa, eu poderia ter trabalhado em consultório odontológico, por exemplo. Por inglês, entendeu? Eu perdi a Uhum. oportunidade de trabalhar no consultório, porque eu já trabalhei em consultório odontológico aí no Brasil e fui fazer uma entrevista, a gerente era brasileira, consultório odontológico aqui. Ela disse, Keila, eu amei teu currículo, eu te amei, mas tu não fala inglês, não tem como. Tu entendeu? Aí sim que eu chorei. Às vezes a gente. É uma frase que eu sempre uso para as minhas alunas: quando a oportunidade chegar, não vai dar tempo de se preparar. Você tem que se preparar antes. Você tem que estar com o inglês antes, você tem que estar preparado antes, que na hora que a oportunidade chegar, você tá aqui, ó, tá aqui, entendeu? E é aquela coisa, não tenha medo se você não tem experiência profissional, isso não quer dizer aqui você sendo apto para trabalhar, eles vão te contratar. A questão da idade não conta aqui. E é aquela coisa que a gente falou, não fica, o enfermeiro brasileiro não precisa ter medo. Eu falo isso só com toda certeza. E se você quiser, pode perguntar para qualquer enfermeiro que trabalha, que atua aqui. E eles todos vão dizer a mesma coisa. Não tenha medo achando que você não é o suficiente, que você não tem o conhecimento suficiente para atuar aqui nos Estados Unidos. Você tem e tem mais, muito mais do que eles têm aqui, muito mais do que eles pedem. O enfermeiro brasileiro sempre vai ser muito conhecido aqui. Muito legal. Bem bacana mesmo, assim, ó, ouvir muita coisa, acho que foi muita dica legal, pessoal, nessa live, né? Hoje, muito bacana ver o reconhecimento do profissional aí. Eu lembro uma vez, estava falando de encontrar profissionais na rua, né? Eu estava na Califórnia, e aí fui num congresso também, né, para apresentar num congresso ali, acho que faltava um mês mais ou menos para defender o doutorado. Eu mandei um trabalho, foi aprovado, fiquei enlouquecida, também mal falava. E aí o medo era esse, assim, como ir apresentar o trabalho, né? Aí eu disse, professor, como é que eu vou fazer lá na hora? Ele assim, tu sabe o teu banner, né? Teu pôster. Tu fica na frente dele. E às vezes tu faz até mímica, porque vai ter tanta gente de tanto país que tu não te preocupa que eles dão um jeito de interpretar o que tu tá querendo falar e os estudos são mais ou menos do mesmo jeito, então tu vai te virar, né? E aí eu lembro que tinha uma enfermeira do meu lado, apresentando também, uma enfermeira de lá. Só que aí chegou um chinês para ver os nossos pôsteres. E aí foi muito engraçado, porque eu pensei assim: ah, ela é daqui, tá feita na vida, né? E aí começou aquele cara a perguntar coisa e nós duas suando frio, assim, porque a gente estava por categorias muito perto, né? E aí, quem que entende o que que fala?
né? Ninguém entendia. Aí o meu professor veio, já ficou no meio. Eu disse, professor, ajuda a nossa amiga enfermeira aqui também, temos uma colega ao lado. Aí ele deu um help para as duas enfermeiras. Foi muito interessante, assim, porque uma coisa que eu notei dos eventos aí, e aí também, né, falando dessa coisa de trazer para o lado da valorização, aqui no Brasil, quando a gente tem exposição de pôster, de banners e tal, não tem a mesma ênfase que tem aí. É completamente diferente. Aqui é um lugar para É, passar no intervalo. Não, nos Estados Unidos ela é é, uma reunião de negócios durante a exposição dos pôsteres. Então ele vem ali com muito desejo de saber como que foi construído aquele trabalho, de como que é realizada a pesquisa no teu país, né? Que materiais que tu usa, às vezes, para comparar com o que eles usam. Se quer fazer, fechar parcerias, essas parcerias fecham nesses lugares. Então, eu fiquei, assim, ó, encantada com a maneira como a coisa é eu diferente acredito nesse que por ser aspecto, um país sabe? muito capitalista, tudo vai girar em torno de dinheiro e negócios. Então, assim, qualquer coisa a gente acha que não, assim, mas nada a ver. O que que um pôster tem a ver com isso? Tem muito a ver, sabe? Vai gerar a questão ali da empresa, o que tu vai trazer melhor para a empresa, o que que tu vai apresentar, qual material que tu tá usando, será que isso é bom? Será que... Então, assim, sem a gente ter essa noção, é um mundo que a gente, assim, ó, não tá nem, sabe? Realmente é muito diferente, porque tudo vai gerar uma oportunidade. Essa é a questão que eu vejo aqui, sabe, nos Estados Unidos, eles têm uma oportunidade. Sabe, eu vou tudo Tudo pode gerar negócios. tudo Me pode gerar representou negócios. isso. Tudo pode gerar negócio, gerando negócio vai ganhar dinheiro, e, enfim, vai aumentar, né, o capital, toda aquela coisa. Então, vem a tua frase, né? Então, Esteja pronta para os negócios. Quando eles surgirem, né, a gente vai se ajeitando aí é, no andar da carruagem, as exatamente. abóboras se ajeitam, né? Tem que ter coragem. Tu acha que uma das palavras fundamentais para Coragem, ti é. foi coragem, E, assim? não, e essa questão de não perder a oportunidade lá em Massachusetts, só pra gente terminar, que eu sei que senão a live vai até, né? E eu sei. Senão, se quiser falar, Se deixar eu e tu aqui. mas assim, essa questão da oportunidade, quando eu tava lá em Massachusetts ainda, que eu não falava nada de inglês e que eu limpava a casa, um policial que era de Portugal, que falava português. Ele era cadastrado no American Red Cross, que dá o curso de primeiros socorros, né? E ele colocou, dava o curso de primeiros socorros em português. O que que eu fiz? Né? Porque eu tô limpando casa que eu não posso fazer um curso. Fui lá e fiz o curso. Quando que eu usar? Aonde que eu usar, meu filho? Ninguém sabia, porque você ainda teve gente próxima que disse: Kira, por que tu vai fazer isso? Tá limpando casa? Onde é que tu faz esse curso limpando casa? Eu não sei. E eu lembro que eu brinquei assim: vai que alguém da casa. Brinquei, mas aí eu lembro que naquilo lá na hora me deixou meio triste, sabe? Eu pensei, gente, eu tô limpando casa, por que que eu quero Claro. me meter nisso agora, sabe? Aí eu pensei, não, mas eu vou fazer. Até o Júnior tava aqui morando comigo na época e eu botei o Ju vai fazer junto também. Não, vai, feio. Olha que importante que é essa tua fala, né? Para a gente saber que não importa o momento onde tu está, tu já pode estar se Eu preparando pensei assim, para ir aonde além, que eu que vou é usar essa a esse curso de ideia. primeiro socorro se eu tô aqui limpando casa? Quer saber, mas vou fazer. Vou fazer em case, né? Fiz. Era no meu último ano lá em Massachusetts. Eu morei lá 2 anos e aí mudei para esse estado aqui. Aí, beleza. Quando eu fiz a entrevista nessa agência de home care, e era para ser contratado, tipo assim, na outra semana, a agência me amou, aquela coisa nada. E olha só como o enfermeiro brasileiro é diferenciado, aquela questão que a gente falou. Eles perguntaram assim, ó, porque se você tem graduação de enfermagem no seu país, você pode já trabalhar aqui como caregiver, como cuidador, tá? Né? Trabalhava na categoria de cuidador. Sim. Se você não tem enfermagem, por exemplo, aí você tem que fazer um curso de cuidador aqui. Aí eles pediram a minha graduação. Eu, bem cara de pau, levei o meu diploma tudo em português. Porque, assim, eu nunca nem tinha traduzido isso há quando, mas levei em português. Tu acredita que eles aceitaram? Só porque era do Brasil. Assim, ó, é sobre isso. Mas aí, entrevista. Aí esse Keila, ela falou bem assim, ó, nunca mais esquecer, Keila, a questão que a gente precisava a semana que vem que tu começasse a trabalhar. E uma das exigências é que tem um curso de primeiro socorro, tu não tem nenhum pronto, né? Porque os cursos Ai, aqui são gente, que dados, legal. marcar hoje só para O daqui bem 3 semanas, aí, entendeu? Aí eu disse, não, eu tenho um curso. Assim. Aí a mulher disse, tu tem um curso? Também a mulher falou assim, ó,
mas tu disse que tu não estava trabalhando na tua área. Eu disse, não, eu não estava, mas eu fiz um curso. Eu disse, eu mostrei, tá aqui, eu mostrei comprovante. Ela assim, é esse curso mesmo que a gente precisa, já vou anexar aqui nos teus documentos. E assim, ó, é sobre isso, sabe? Sobre a gente não perder a oportunidade. Se talvez o curso 1 ano e meio atrás, que já estava quase vencendo, que o curso é cada 2 anos, né? Mas já estava quase. Mas assim, se eu não tivesse feito, talvez eu tinha até perdido essa vaga de emprego, sabe? Então, tipo, assim, é aquela outra vaga de emprego que eu Com perdi certeza. por não saber falar inglês, essa eu já sabia falar inglês, mas eu ia perder por não ter um curso que eles necessitavam. Então, Por não ter o curso que tu acabou fazendo no momento que até tu não tinha tanta expectativa, né? A Mari colocou aqui também, né? Não dá para perder as oportunidades. É bem isso, né? O meu pai tinha uma expressão que ele usava, ele dizia assim, ó, o cavalo passa encilhado uma vez só, tu tem que montar. Quando ele passar e a oportunidade vir, tu monta nele, porque talvez ele não volte. Né? E é isso. A gente tem que se preparar para as coisas, para as oportunidades que vão vindo e as coisas vão se ajeitando. Acho que para ti foi muito isso, né? Que as coisas foram fluindo e foram se ajeitando de acordo com o assim, que tu foi nada, tipo trabalhando. assim, eu não vim pra cá pensando assim, ah, vou lá, vou abrir um consultório, vou fazer perfuração. Não tava nada planejado. As coisas foram acontecendo, né, conforme foram dando certo. Mas o negócio é realmente não perder a oportunidade, sabe? Aparecer a oportunidade, vai lá e pega. Mesmo que você ache que não vai usar na hora. Ah, mas eu vou fazer um curso agora, mas acho que nem vou usar agora. Faz, entendeu? Faz, que a gente não sabe qual oportunidade que você vai ter amanhã. Esteja preparada, né? Isso que é o que mais importa, né? Ah, muito legal, Keila. Olha, eu ficaria muito mais tempo aqui conversando. Maravilhoso te né? Trocar ideia contigo aqui, assistir, te acompanhar pelo Instagram, eu já adoro. Mas que bom poder compartilhar aqui com as outras pessoas um pouquinho da tua trajetória, né? Seja nossa parceira aí também, junto no Enfermais, né? Outros momentos virão para a gente falar juntos aí. E queria que tu deixasse uma mensagem aí para a galera Tá. que ficou nos Pessoal, assistindo até muito agora. obrigado, né, para quem ficou assistindo a live até agora, para quem entrou também, obrigado, né, pela audiência. E é isso. Se você tem, né, não perca a oportunidade, não importa o cenário que você está vivendo, né, o cenário atual da vida que você está vivendo, talvez você olhe e o cenário não é propício para aquilo que você tem planejado para você, mas se surgir uma oportunidade, não perca essa oportunidade. Faça que no momento certo, essa escolha que você fez, ela vai valer a pena, né? Então, essa é a minha mensagem principal, né? Agarre todas as oportunidades que surgirem, mesmo não sendo o cenário propício que você tem agora, mas no momento certo, elas vão se encaixar. Vão se encaixar, vai precisarem de ajuda para vir para cá, só chamar e a gente faz um evento e vem todo mundo ser enfermeira aqui. Keila levando a enfermagem. Olha que já vira uma ideia de negócio aí, uma agência. Coisas de negócio, já vou saber. Já vou saber como vai dar o seu diploma nos Estados Unidos, pela enfermagem. Já vamos fazer aí uma mentoria para validação de diploma. Ideias de negócio surgem assim. Gente, muito obrigada, Keila, de coração. Um beijão aí para tua família que nos acompanhou, para a Mari, minha sócia, que ficou com a gente aí também. Tá? Muito sucesso para ti, que tu continue assim, ó, linda, maravilhosa no teu trabalho aí. Eu adoro acompanhar teus vídeos, acho que tu tem uma vibe assim, ó, muito legal quando tu tá falando, quando tu tá, né, criando aí tuas coisas, mostrando passo a passo. Acho lindo isso nos teus vídeos, que tu vai mostrando a tua trajetória de como foi, né, construir tudo isso. Que a gente sabe, né? Só quem faz sabe o trabalho que dá, né? Pra gente fazer tudo isso. Então, te agradecer muito por estar aqui nesse final de domingo com a gente no Enfermais, né? E vamos aí com bastante sucesso, né? Oportunidades, abraçar essas oportunidades e criar outras parcerias aí, com certeza. O Enfermais também está à sua disposição aí para a gente fazer algumas trocas. Tá bom? Muito válido o nosso tempo aqui. É motivo de muita alegria poder trazer isso para vocês, né? E poder encorajar e tirar dúvidas. E eu amo essas coisas, né? Então, fiquei muito feliz mesmo, muito honrada com Imagina.
imagina, a gente agradece muito. Ó. Um grande beijo aí, bom trabalho, um beijão para tua família e um ótimo restinho de domingo aí para todo mundo, pessoal. Muito obrigada. Tchau.